Oi, eu sou a Viviane Manso, eu sou fisioterapeuta pélvica e hoje eu vou tomar um café com elas. Vem com a gente. Hoje mais um café com elas, a gente nem tá ouvindo, estamos rindo, né? Muito especial esse café com elas, com presente, né, Paty? Temos presente e temos uma convidada especialíssima, Viviane Manso, que é fisioterapeuta pélvica. Obrigada, viu, Vivi, por ter aceito o nosso convite, aceitado tomar um café com a gente, que acabou virando um vinho. Paty, fala pra gente um pouquinho desse vinho que a gente ganhou de presente do Empório de la Casa. O Empório de la Casa nos presenteou com esse vinho tinto. Nós conversamos com eles e falamos que a gente queria um vinho para bater papo, para conversar, para deixar a conversa fluir. Então, eles nos presentearam com esse barricado, que é um vinho português, um vinho tinto português, que ele é um vinho leve, como eles mesmos nos disseram, um vinho redondinho na boca. Ele é gustativo, gostoso, ele não tem tanto tanino, que é aquilo que a Vã uma vez contou que não gosta, que fica pegando na língua. Ele não tem isso, gente. É um vinho gostoso para a gente ir bebericando. Ele não pede tanto o acompanhamento de comida, porque ele não ativa as papilas gustativas. Então, se quisesse só tomar ele, já estaríamos em ótima companhia. Com uma companhia ainda melhor, e com essa companhia que a companhia preparou pra gente, olha isso, delícia. Normalmente a gente brinda no final, né? Mas tem um ditado popular que quem bebe sem brindar já sabe, né? Então vamos brindar. Não arriscar. Não, vamos arriscar. Brindou, bebeu. Vivi, com esse ditado, o que faz uma fisioterapeuta pélvica? Bem, uma fisiopélvica, primeiro, é super recente. Realmente, a maioria das pessoas não conhece. Foi reconhecido em 2009. E quando a gente fala de fisiopélvica, é a área que vai cuidar, prevenir e tratar de todas as alterações vindas da pelve. Vou até pegar a pelve aqui para a mulherada, para quem está assistindo não ter dúvidas, que é a nossa região pélvica, que é a nossa região do quadril, onde a gente sabe sambar muito bem, né, brasileiras? Então, gente, é a nossa bacia, que é revestida por músculos. Olha que legal, olha quanto músculo. Não é pele, né? Pra vocês terem uma ideia, quando eu me formei em 99, a gente não tinha aula dessa parte. E eu, quando tive contato com as disfunções pélvicas, eu nunca tinha parado para pensar, gente, é músculo. E mais de 30 músculos que fazem essa rede. Se é músculo, tem que fortalecer. Se é músculo, assim como o resto do corpo, envelhece e precisa ganhar massa muscular. Precisa melhorar o metabolismo, precisa receber oxigênio, precisa ter vida. E aí, a fisiopélvica, ela vai tratar para que a gente não tenha disfunções, ela vai prevenir, mas ela também vai reabilitar a função. O que a gente está acostumado? A gente está acostumado a ir na ginecologista. Uma vez por ano, a orientação, e ir na ginecologista. Mas a ginecologista, ela vai cuidar do diagnóstico clínico, médico, ela vai olhar o colo do útero, ela não vai olhar seus músculos, ela não vai ver se tem flacidez, ela não vai fazer diagnósticos funcionais. É muito mais só o aspecto, muito focada no colo e não na função muscular. A fisiopélvica não, a fisiopélvica vai ver. Tem atrofia, que é a diminuição do canal, tem falta de lubrificação. Por que está com falta de lubrificação? Como está esse músculo? Porque o músculo é responsável pela nossa lubrificação, por ativar as glândulas. Ah, tem dor na relação, mas por quê? Quantas e quantas mulheres recebem do médico o seguinte: olha, porque você não está relaxando, você não está bebendo vinho. Como se fosse fácil. Como se fosse a culpa da mulher sempre. Né? E não, existem as disfunções sexuais. Então, a fisiopélvica, ela trata, ela previne, ela cuida da mulher grávida, para que a mulher grávida tenha um bom parto, para que ela não tenha lesão no canal vaginal, para que ela tenha um período de parto menor, ela favorece o bom posicionamento do bebê. Então, a fisiopélvica, ela vai trabalhar com toda essa musculatura, ligamentos, olha a quantia de ligamento e movimento pélvico
e muscular. Bom, se tem uma profissional que trata da mulher, da saúde da mulher, é a fisioterapeuta. Exato. Estamos falando com a pessoa certa, Paty. Se o programa é para falar sobre mulher, né? E só de falar em saúde pélvica, quantidade de músculo, tudo isso que a gente tem, a gente já pensa enquanto não se fala nisso. Não é um assunto comum, até porque até a própria especialidade é muito recente. Por exemplo, tem um caso muito rapidinho que eu posso compartilhar. Um tempo atrás eu estava dando aula de yoga e tinha uma aluna se tratando de escape de urina, escape de xixi. E uma outra que não era do horário dela chegou e pegou a gente conversando sobre isso. Ela olhou com muita estranheza para aquela conversa. Não sei assim, sabe? E eu percebi, perguntei se tinha algo, por que ela estava estranhando tanto. Ela falou, mas isso não é normal? Isso não é natural? Eu falei, não, nenhum xixi que você faça sem a intenção de fazer não é normal. Nossa, mas eu faço isso desde que eu me entendo por gente. Toda vez que eu faço força, eu vou tossir, eu sinto escapar um pouquinho. Aí vem a questão até daquela que também não é muito recomendado, do absorvente de ar, né? Eu uso ele para manter o fundo da calcinha seco. Aí tivemos que conversar, falar que ela tinha que buscar falar com um especialista e tal. Mas quantas mulheres por aí não acham isso natural? Então, é isso, né? A gente normaliza muitas coisas, né? Então, a gente normaliza tossir, espirrar, dar gargalhada, perder xixi, perder um xixizinho na academia. Então, todas as vezes que você perde xixi ao esforço, você tem uma incontinência urinária de esforço. Ai, Vivi, eu sou aquela pessoa que quer ir no banheiro toda hora. Acabei de fazer xixi, não dá meia hora, 20 minutos, quero fazer xixi de novo. Isso é uma bexiga hiperativa, é aquela pessoa que quer ir toda hora fazer xixi. Mas aí tem um parêntese também, por exemplo, o vinho, o café, algumas bebidas estimulam o xixi. Sim, mas aí são exceções. Sim, então essas pessoas que já identificaram que elas vão muito ao banheiro, elas têm que observar o que elas tomam. É uma das coisas que a gente pergunta em avaliação. Toma muito chá preto, chá verde, né? Bebe muito vinho, cerveja, né? Tem coisas que são diuréticas, as frutas cítricas, né? A gente vê que isso favorece a bexiga ficar hiperativa. Mas sabe uma coisa que faz a gente ter a bexiga hiperativa? É a gente, ao longo da vida, não respeitar o desejo de fazer xixi. Segurar o xixi. A gente pode falar enquanto menininhas, né? Porque não somos menininhas. Ai, gente, mas é difícil, a gente é ensinada a segurar o xixi. Porque, entre aspas, é muito feio você falar em público que você quer fazer xixi ou perguntar onde fica um banheiro, ou fazer xixi fora de casa, não pode, é só dentro. É meio que assim, você aprende a andar, falar, tira a fralda, aprende a segurar o xixi. Não, e mais que o xixi, o cocô também, né? Mais ainda. Tem gente que não fala sobre cocô. É número 2. Não, tem casal que não faz o número 2, não faz cocô, se o casal estiver na casa. Eu já atendi muitas pessoas assim. Que então, por exemplo, foram pra lua de mel. 12 dias sem ir no banheiro. Gente, eu amo essa entupida. Quando você viaja, você não fala da sua casa faz cocô? Olha, o primeiro dia, não, e o meu intestino funciona bonitinho. Tem o dia e eu tenho o horário todo dia, certinho, bonitinho. O primeiro dia, talvez por conta de ficar sentada há muito tempo, tal, tem uma estranheza. Mas depois eu acho que o intestino fala, tá, é aqui que vocês vão ficar. Já identificou, tô segura, aí funciona sem problema. Mas não tem essa coisa de Jesus, vou ficar enfesada. Eu, antes de ter o Francisco, tinha isso, de não consigo ir no banheiro se não for na minha casa. Agora não, fiquei mais livre. Mas, Vivi, nossa, até perdi o que eu ia perguntar com relação ao não, assim, você vai na viagem. Ai, gente, esqueci mesmo. Você climatérico, tá tudo dentro da pauta, tá tudo certo. Volta aí, não. Enfim, mas por que assim, é tão difícil, né, pra mulher? Vivi, ela já falou muito sobre cocô, sobre ser amigo do cocô e tal. Eu adoro cocô, gente. Eu adoro meu intestino, eu converso com o meu cocô. Como eu olho, dizia a Rita ali, eu preciso olhar o cocô. As pessoas não olham, tem gente que assim, deixa eu ver se ele tá saudável. Eu vejo se ele tá saudável, como que tá o aspecto, como tá a cor,
Tudo isso fala da nossa saúde, né? Lembrei da pergunta, o intestino é o nosso segundo cérebro? Era isso. Nossa, isso aí, gente, é o que a ciência mais estuda, né? A gente, desde 2011, 2013, existiu o projeto Genoma, que foi um projeto que os pesquisadores entregaram, mostrando que nós somos só 10% humanos. Nós somos, para cada uma célula humana, a gente tem 9 bactérias. E que então o nosso corpo tem trilhões de bactérias e que essas bactérias se localizam, 90% delas, no intestino. E o que a ciência descobriu e estuda cada vez mais é que o intestino, essas bactérias, elas conversam com o cérebro através do nervo vago. Então eu brinco que é como se o intestino ele fosse a Praça da Sé. Como ele sabe quando a gente não tá em casa. Todo mundo, todas as bactérias boas, bactérias ruins, tá todo mundo ali. A gente tem que ter as duas, tá? Aí, como a gente existe hoje no mundo, infelizmente, uma patologia que a gente chama de hiperpermeabilidade do intestino, que é o que, gente? O intestino, em função da má alimentação, ele vai virando uma peneira, ele perde as células de fechamento da camada dele. Resumindo, né, para não ficar muito técnico, aquela química, aquele processo que está inflamatório, ele vai via nervo vago, então ele pega o bondinho lá na sé e ele vai distribuindo as bactérias ruins para os órgãos, que a gente chama de emunctórios, órgãos que são de limpeza. Então, cuidar do intestino deveria ser prioridade máxima, não dá para aceitar sem pesado. E é interessante isso, não é meu lugar de fala, tá? Vou falar aqui de enxerida, depois vocês complementam, porque vocês são mamães, eu não. Que é uma coisa muito natural na maternidade. A mãe tira a fralda da criança e tem uns que até com palitinho, vai lá, mexe, olha para ver como que tá o intestininho bonitinho da criancinha. Eu não sei onde é que existe o onde a gente se perde. Aonde que você fala, agora é nojento, agora não pode. Mas a gente, quando tá trocando fralda, ai, que cocô pedido. Isso daí já vai colocando na cabeça da criança. O que é muito importante a gente entender, sabe? Que esse sistema pélvico, os órgãos pélvicos, então quando a gente fala de região pélvica, a gente está falando de sistema urinário, todo o sistema que compõe o urinário, e sistema gastrointestinal, tá? E o sexual, né? Essa região, ela tem ela é responsável por 3 funções importantíssimas do corpo. Xixi, cocô e sexo é normal. E qual é a nossa dificuldade? São 3 chefes que mandam. Então, o primeiro é o sistema nervoso central. Tô aqui com vocês, deu vontade de fazer xixi. Eu falo, não posso sair agora. Vianney, o que eu falo pro cérebro? Não vou, é vontade. Eu comando. Meu períneo trava e, por diferença de pressão, o xixi não sai. E a gente faz isso muitas vezes ao longo da vida. Isso que gera depois disfunções. Beleza. Depois, sistema nervoso autônomo. A gente tá aqui, tá pingando xixi, tá entrando cocô, tá todo mundo acontecendo, tá vivo, tá funcionando. Independe da nossa. Agora vem o tal do límbico, que é o danado das emoções. Então, sabe aquela coisa de quando o bicho tá com... Cachorro, a gente vê muito isso. Cachorro tá com medo. O que ele faz com o rabinho dele? Põe pra dentro. A gente é igual, é a mesma origem embrionária. Então, tudo que faz a gente sentir medo e repressão gera tensão no períneo. Olha que interessante. Então, aquelas crianças que, durante toda a infância, mãe muito severa, mãe muito punitiva, muito negativa. Você é isso, menina, mas você só faz isso. Mas que fedor. Nossa, mas como que você faz isso? Tudo isso vai gerando informação de medo, de insegurança. Por isso que, por exemplo, vou gravar o podcast hoje. Nem dormir. Meu Deus. O que pode acontecer? Dá um piriri. Intestino solta. Amanhã vou dar um beijo, vou encontrar aquela pessoa. Meu Deus. Tem gente que tava. Entende? Então, o nosso sistema emocional fala muito e coordena muito. Então, essa coisa, controle excessivo. Muita gente, controle excessivo, você vai ver que tem intestino preso. Ô, Vivi, mas isso... Olha a ligação. Totalmente.
normalmente com homem sofre menos, né? Homem vai lá e sem nenhum problema, se vai acampar, vai lá, faz cocôzinho no mato, vai pra lua de mel, não tem problema. Isso acontece com a mulher. Mas por quê? Porque o homem nasceu, minha filha, ele já é o rei. Todo mundo quer ver isso aqui, ó. Nasceu, todo mundo quer ver isso aqui, ó. Nossa, é grande, é bonito. Por quê? O que acontece? Desde pequeno, o homem não tem tabu. Assim, entre aspas, né? Porque eu acho, sinceramente, que o homem tá mais perdido que nós. Eu também acho. Que a gente ainda tá falando sobre isso. O homem tá sendo criado de uma forma desumana, acreditando na pornografia, que precisa ser muito macho. Não pode chorar. Não pode chorar. Pro homem tá pior ainda. O perinho dele... Então, é assim, o emocional, como deram muita força, muita potência nessa nossa infância, culturalmente, em função desse machismo muito forte estrutural, isso ajuda ele ser mais liberado, porque é poder. Ele pode tudo. Mas... Você ia falar alguma coisa, Paty? Que a gente se empolgou. Você lembra? Eu lembrei de duas questões na hora que ela estava falando que fecha tudo, que aí vem a expressão popular. Não passa nem uma bucha quando você está reprimido. Olha só, enfesada. Nossa, essa pessoa tá enfesada. E fica cheia de fezes. A palavra enfesada quer dizer isso, né? Não, a cultura popular ela é incrível, porque ela traz a verdade. E essa questão do menino e da menina, né, quando criança, dificilmente você vai ver um pai, uma mãe, um avô, seja quem for que esteja cuidando dessa criança, reprimir o menino porque tá brincando com as partes íntimas. A menina, seja quem for que esteja por perto, alguém vai gritar, tira a mão daí. Sim. Fecha a perna. Nossa, eu ouvi muito isso. Fecha a perna. Porque eu sabe, confortável. E é uma criança, gente, ela não tá vendo a diferença. Por que meu irmãozinho pode? Que eu desejo que toda mulher na vida cuide da cabeludinha do meio como ela cuida do cabelo dela. Nossa. Por quê? Porque desde a maternidade eu já saí com laço. Eu já saí com uma fita. Mulher, ela é levada a se cuidar e é para o outro. Nada é íntimo dela, né? Então, a nossa educação, ela é muito castradora, né? E totalmente diferente do menino, que é aquilo que eu falei. Nossa, sacuda, é igual pai, meu Deus, é um troféu. Vai pôr uma mulher a mão na parte íntima. Agora, quantas vezes você vê um homem na rua dando uma coçadinha? Coçadinha já é ser gentil. Coçadinha que a gente vê por aí. Aliás, não, e vou mais longe. E quando uma mulher fala, qual que é o problema de uma mulher falar, estou com vontade, estou com tesão, quero, não, aí você é fácil, aí você é fútil. Gente, estar menstruada é um problema. De você falar, preciso ir ao banheiro porque eu vou me trocar porque eu estou menstruada. Nossa. Não estou falando nem entre homens, não. Entre mulheres ainda é um problema. Você tem que falar que ou cochichar, explicar o que está acontecendo, ou estou naqueles dias. Sendo que não estou naqueles dias, eu estou menstruada. Exato. Se tem 6 mulheres na mesa, as 6 sabem o que é estar menstruada. Sim. Mas isso tem uma mudança agora, nessa nova geração? Essa nova geração já está vindo com outra cabeça ou não? Isso aqui trata. E você é uma adolescente, né? Então, tudo eu sempre falo, tudo são bolhas, né? Tudo são informações. Né? Por exemplo, para a minha filha adolescente, para ela esses temas são muito naturais. Então, ela lida com muito natural. Né? Mas a grande maioria ainda das adolescentes, eu cuido de adolescentes, se fala mais do que se sente. Essa é uma diferença, você entendeu? Todo mundo muito liberal, fala bastante. Porque assim, o que é ser, né? Eu sempre falo isso pra Júlia, o que é ter autonomia sobre o nosso corpo feminino, sobre a mulher? É você ter a consciência, primeiro, do quanto você é maravilhosa e sagrada. Não é qualquer um que vai tocar. Ai, gente, você entendeu? E mulher é maravilhosa mesmo, né? Que a gente tem, você falou, você pegou o piu-piu lá, falar isso porque depois eles cortam, né, na rede, mas a gente tem um brinquedinho que a gente vai sentir prazer pro resto da vida, né, Vivi? Olha, só que a gente não normaliza muito pouquinho. Gente, olha, o clitóris, ele foi
encontrado, secado na década de 90. Vocês têm noção disso? Quanto isso é recente? Muito recente. 2022, se eu não me engano, é bem recente. Já temos outro clitóris, o meu já está desatualizado. A outra anatomia, ele é mais pontudo, as pontas são maiores, mas é a mesma função. Mas, quer dizer, isso não envelhece. Isso foi feito para o prazer feminino. Tem mais de 8.000 terminações nervosas para o prazer, enquanto a glande masculina tem 4.000. Ó, tem muito mais. No ombro. Vivi, mas agora uma dúvida histórica, curiosa. Foi descoberto em 1990, mas e as culturas africanas, indígenas, indianas que têm a castração das mulheres? Por que se castrava? Já se pensava no prazer? Então, já vem dessa cultura da mulher não ter prazer. Não é isso que é levado em consideração em primeiro lugar, entendeu? Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente vai entrar isso na questão cultural, né? Cada povo, cada população dentro da África, dentro da cultura africana, é muito comum, né? Eles cortarem o clitóris, mas é aquilo, porque vê como são tratadas as mulheres, né? Então, é uma coisa cultural que para nós é muito longe do que nós desejamos, mas que é aquilo, mais uma vez, a mulher ela não é considerada. Ninguém quer cortar o pênis, ninguém quer cortar um pedacinho da glande. Não, porque homem que não quer nem fazer vasectomia de medo, né? Desde que engravide, está cumprindo a sua função social. Infelizmente ainda acontece muito isso, não importa se tem prazer ou não. Exato. Se o útero está saudável e cabe ali uma criança. Não é o prazer feminino que é levado em consideração. Aliás, nem a maioria das mulheres nunca tiveram um orgasmo, né? Nem sabe o que é um prazer de verdade, né? Às vezes eu fico pensando nas minhas avós, bisavós, o que elas passaram, será que sentiram, né? Sim. A USP fez um estudo que ela mostra que mais de 56% das mulheres, na pesquisa que foi feita, teve orgasmo uma vez na vida, você entendeu? Então, assim, a incidência de orgasmo ainda é muito baixa. A média mundial é 64%. E se você, mulher, não sabe se você teve um orgasmo ou não, é porque você não teve. Exato. Né? Eu acho que, assim, coisas que são importantes a gente ressaltar é que tudo isso vem, em primeiro lugar, da nossa falta de educação em sexualidade, da nossa falta de conhecimento do nosso corpo. Então, o que eu nem conheço, eu já normalizo por baixo. Então, esse é o nosso primeiro grande desafio, né? Por isso que um podcast como esse é importante, por isso que dar palestras, falar sobre os temas. Segundo, é entender o que não é normal. Né? Não é normal perder xixi em uma situação, não é normal ficar toda hora fazendo xixi, não é normal ter dor na relação sexual, não é normal não conseguir ter relação sexual, que é o vaginismo, a mulher que tem uma contração involuntária, não é normal a minha vulva arder, ter ardência, ficar numa ardência absurda, que a calcinha encosta, já me incomoda, a vulvodinha. Então, a disfunção sexual, ela tá aí, ela não pode ser normalizada. Não é normal não sentir prazer. Não dá pra eu só viver a vida fingindo. Quem nunca fingiu um orgasmo? Acho que todo mundo fingiu um orgasmo um dia. Aliás, melhor coisa que a gente não finja, porque daí o cara sabe que não tá sendo bom, ele vai lá e vai ter que caprichar. Mas isso é normalizado. Então, isso não é normal. Eu estou tirando a minha potência. Cada vez que eu normalizo isso, eu estou dando um ponto negativo para minha feminilidade. Né? Isso é importante entender. Não é normal ser enfesada. Não dá. Aliás, em relação ao cara, também entender que tudo bem você sentir prazer sozinha. Sim. Não depende de um parceiro, uma parceira para poder. Mas como que o clitóris vai te dar prazer se você não sabe nem onde ele está? Como que ele vai te dar prazer se a sua musculatura é travada, rígida? O músculo é que massageia, gente, é o músculo que quando você exercita, ele estimula as glândulas que te mantém lubrificada e que ativa. É como se o tempo inteiro eu tivesse um fogão de lenha, mas sempre com uma brasinha.
Aliás, falar em lubrificação, esse vai ser o tema do nosso próximo podcast, porque assim, já deu tempo, viu, Paty? Achei que você ia falar, aliás, por falar em Brasinha. Não. Não, o vinho deu um pouquinho de calor, mas a gente precisa encerrar. Eu quero falar porque, assim, um dos sentimentos, não é sentimento, mas um dos sintomas da pré-menopausa, da menopausa, é a falta de lubrificação. Sim. Então, acho que é um assunto bacana para a gente abordar futuramente, mas nosso tempo acabou. Eu quero perguntar, o que você achou do vinho, Vivi? Maravilhoso, gente. É o que a Paty falou mesmo, né? Exatamente, não fica amargando, é gostoso, ele derrete, né? Então, delicioso. Fica a dica, Empório de la Casa, fica no Jardim Satélite, ali no Florada São José, né? Entre o Satélite e o Florada São José, tem preços incríveis, vinhos incríveis. Vivi, obrigada, viu, por ter recebido a gente aqui. Paty, dá pra conversar o dia inteiro, né? A gente continua. Ela tá indo pra longe, sabe, gente? Nós vamos perder assim, a presença física. Só o físico. Mas graças a Deus existe a internet, então vão ter outras oportunidades pra gente conversar, tirar dúvida, que com certeza terão dúvidas depois dessa conversa. Com certeza. Mas agora a gente vai degustar aqui. Você quer finalizar? Eu quer dar uma mensagem? Eu quero falar para as mulheres que elas se amem, que elas se conheçam, que elas permitam que o prazer nasça, floresça e que a menopausa é a melhor fase da vida. Menopausa, você já trabalhou tudo que você tinha que trabalhar, você tem mais tempo, você pode fazer as coisinhas sem engravidar. Delícia, que libertador! Então, mulheres, tomem posse de toda a potência que é esse corpo, de toda a inteligência que você tem e que você pode muito mais. E tenha uma fisioterapeuta pélvica para chamar de sua, sem dúvida. Esse é o melhor conselho que eu acho que eu gostaria. Eu fui atrás com meus 20 anos. Um dia a gente pode falar só um caso desse, porque eu não tinha prazer, eu tive várias questões com a sexualidade. E para mim hoje é uma honra ver a mulher florescer, né, dentro do consultório. Então, que toda mulher tenha o direito de ter uma fisiopélvica. Assim seja. Vou até levantar um brinde. Saúde, é um prazer. A vida.